Fala galera, beleza? Eu sou o Arthur do canal Mamãe Falei e hoje nós vamos falar da opinião de um grande ator global sobre política. Já que a gente está falando de Globo aqui, antes de começar o vídeo eu quero mandar um abraço para Adriana Santana e para o Rodrigão. Eles são ex-BBBs, cara, e o pessoal, tem muita gente mandando mensagem falando: olha só, cara, eles estão compartilhando no Instagram deles, nas histórias lá, que eles veem os seus vídeos e tal, então eu queria agradecer. Cara, que bom que vocês gostam do meu trabalho, muito obrigado. Tem uma frase famosa do Kevin Spacey, e numa das entrevistas que ele deu lá, ele falou que a opinião de um ator não importa merda nenhuma. Infelizmente eu tenho que discordar dele. Muitas vezes atores influentes, cara, que não entendem de política, acabam dando uma opinião completamente equivocada e influenciando milhões de pessoas no caminho que não é o mais certo. Esse é o caso do Pedro Cardoso, cara. Pra quem não sabe também, ele estava dando uma entrevista, se não me engano foi pra Rádio Band News. E aí ele lá no meio da entrevista, a locutora fala pra ele assim: pô, você tá morando fora? Ele: pô, tô morando em Portugal. E aí ele fala por que ele tá gostando tanto de morar em Portugal. Uma coisa que acontece muito também, cara, é o famoso argumento de autoridade. Como assim? Eu comentei no post de uma amiga que compartilhou esse vídeo e a primeira coisa que ela me perguntou foi: Arthur, você já morou fora? Como quem disse, já morou em Portugal? Eu falei: não, cara, mas eu acho que ele só falou asneira. E aí a pessoa fala: bom, então eu acho meio contraditório você falar que ele só falou asneira se você não morou lá pra saber. E aí a gente cai, como eu falei, no famoso argumento de autoridade. O que é isso? Se você pegar o livro do Schopenhauer, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, ele classifica esse argumento. Ele fala o seguinte: o argumento de autoridade é assim: imagina que um cara tá falando que a Terra é redonda e outro cara tá falando que a Terra é quadrada. Aí o cara que tá falando que a Terra é quadrada fala: não, mas eu sou astrônomo, eu sou astronauta da NASA, eu já fui pra Lua. E ele usa o argumento de autoridade para te empurrar uma falácia, um argumento que não é verdadeiro. Nesse caso, você pega o Pedro Cardoso, cara, ele fala com uma certa, entre aspas, autoridade, porque ele mora lá. O que não significa que tudo que ele falar seja verdadeiro. Por exemplo, se você pegar os maiores especialistas em saúde pública, por exemplo, do mundo, com certeza, cara, os caras não moraram a vida inteira em outros países para viver na pele como que é o sistema de outros países. Eles podem ter até feito isso, mas é muito mais eficiente se ele estudar sobre aquilo. Por exemplo, você não precisa morar na Coreia do Norte para saber que lá tem uma ditadura e lá não é um lugar muito bacana. Inclusive eu arrisco dizer que você, que está aqui no Brasil, sabe muito mais sobre a Coreia do Norte do que um cidadão que está lá e não tem informação, não tem acesso a informações como a gente tem aqui. Então assim, cara, esse argumento de autoridade, esse argumento do tipo: ah, eu senti na pele, então eu sei melhor do que você, isso não necessariamente conduz a um argumento verdadeiro. Eu gostaria que você entendesse que o meu vídeo aqui não é contra Portugal, não é contra quem vai viver em Portugal, mas é refutando a opinião que o Pedro Cardoso deu nessa entrevista. Eu não vou falar aqui na ordem que ele falou, mas ele já começa o vídeo falando uma coisa que me dói aqui na orelha, cara, doeu assim na minha alma, cara. Ele fala o seguinte: depois que eu fui para Portugal, eu descobri que a razão da nossa pobreza é a gente não ter serviços públicos de qualidade. E aí as pessoas se tornam ambiciosas para fugir da ineficiência do Estado. Então assim, em primeiro lugar, ele já assumiu a ineficiência do Estado, falando que as pessoas querem fugir de tudo que é público. Uma coisa que até a gente concorda. Onde a gente discorda é que essa seja a razão da nossa pobreza. Muito pelo contrário, cara. Eu acho que a gente tem serviços ruins porque a gente é pobre, e não o contrário. E por que a gente é pobre? Porque aqui no Brasil, cara, em vez da gente estimular a geração de riquezas, a gente estimula o populismo, o falso moralismo, a gente estimula o discurso dos direitos, sem você realmente estimular a geração de riquezas. Uma coisa que eu já falei várias vezes é o seguinte: se você pegar no sistema feudal, realmente, cara, toda a riqueza vinha da terra. Então, necessariamente, a riqueza de um era a razão da pobreza do outro. Ou seja, você pegava um senhor feudal lá, que tinha aquele feudo gigante, e pegava um empregado que tinha aquela terrinha só para subsistência. Realmente, a riqueza do senhor feudal era a razão da pobreza daquele cara que só tinha aquele tequinho de terra para sobreviver. Hoje em dia as coisas não são assim, cara. Hoje em dia as riquezas são geradas das mais diferentes maneiras e estimuladas pelo capitalismo. Então, por exemplo, você pode amanhã, sei lá, criar um aplicativo de celular e ficar rico. O que acontece aqui no Brasil é que a gente justamente não estimula o empreendedorismo, a gente não estimula isso, a gente estimula sindicalismo, a gente estimula o discurso populista de não, tire dos ricos e dê para os pobres.
E essa é a razão da nossa pobreza. Ele fala que não, Portugal tem bons serviços públicos, porque isso foi uma conquista do povo europeu após a Segunda Guerra. Isso é uma grande mentira, na verdade isso tem dois pontos ruins. O primeiro, é claro, é que é uma grande mentira, porque Portugal, depois da Segunda Guerra, se tornou um dos países mais pobres da Europa, cara, e continua assim até hoje. E o segundo ponto é que, cara, fica meio esquisito um cara como Pedro Cardoso, que lutou contra a ditadura militar aqui no Brasil, aplaudir o pós-guerra de Portugal, que teve uma ditadura de Salazar, um regime fascista. Então assim, como é que é isso, cara? Você luta contra a ditadura aqui no Brasil, mas aplaude o Salazar em Portugal? E aí ele continua e cita a União Europeia, fala que isso também é uma conquista lá depois da União Europeia, cara. O que é uma grande falácia. Portugal é um dos países mais pobres da Europa, cara. E aí ele suga os recursos da União Europeia, que são mantidas pelos países mais ricos, inclusive, por exemplo, a Alemanha, que está sustentando esses direitos garantidos por Portugal. E é um dos que sustentam a União Europeia. E eles reclamam, é lógico, de países como Grécia, Croácia e Portugal, que só sugam o dinheiro deles. Inclusive, cara, dando um exemplo do sistema de saúde da Alemanha, a Alemanha não é um grande exemplo de país liberal, não é. Mas o sistema de saúde deles pode ser considerado liberal, porque a Alemanha faz o seguinte: a Alemanha lá predomina o sistema privado. E aí o governo faz? Quem não tem dinheiro faz o quê? Morre na praça? Não, o governo assume que o Estado não tem condições de dar uma saúde de segurança para aquele cidadão carente, e aí ele paga um sistema privado para aquele cidadão. E aí ele continua falando que não, poxa, ele mesmo em Portugal, o povo português não tem tanta ambição de ganhar dinheiro, e ele mesmo, depois que ele mudou do Brasil para lá ele se torna um cara menos ambicioso, ele não pensa tanto em dinheiro. Você acha mesmo que o português não quer ganhar dinheiro? Essa é uma questão. Portugal está numa crise quase que impossível de resolver, justamente por causa da Constituição deles. O Portugal lá tem uma Constituição que garante uma série de direitos para todo mundo. Então é tipo aquele discurso dos direitos. Você tem direito disso, tem direito daquilo. O problema é garantir o dinheiro na hora de pagar. É aquela história, cara, não existe almoço grátis. Se alguém tem um direito, outro alguém vai ter que pagar e arcar com os custos desse direito, certo? E aí, cara, Portugal entrou numa crise tão grave que a Suprema Corte de lá teve que fazer tipo uma manobra jurídica, tipo uma gambiarra jurídica, e eles criaram um estado de exceção econômica. E aí é aquilo que eu falei, é tipo assim, você tem o direito, tá? Só que a gente está sem grana para pagar, então espera um pouquinho aí, guarda o seu direito no bolso, que daqui a pouco a gente garante ele para você. Se você pegar alguns números, cara, se você ter uma ideia, Portugal é um dos países com maior taxa de desemprego, se não me engano está entre os 5 primeiros países da União Europeia em mais alta taxa de desemprego, inclusive dos jovens. Cara, eu também não tenho certeza desse número, mas se você pesquisar aí, o desemprego entre os jovens passa dos 20%. Então assim, é um negócio bem bizarro. E assim, é legal que na própria fala dele lá de 2 minutos, ele consegue se contradizer sozinho, né? Você não precisa pagar um plano de saúde, porque a saúde lá é boa. Aí ele fala que não, mas ele paga um plano de saúde porque lá é básico, é mais barato. E aí ele fala, não, mas é só para você ter um confortinho a mais, só para você ter um quarto separado, se você tiver uma doença grave. E aí você cai na famosa contradição de esquerda, cara. É muito legal você ser socialista, é muito bacana você repartir os bens, desde que sejam os bens dos outros. Então assim, ó, não, a saúde pública funciona, é bem bacana, mas pra mim não, eu prefiro ter o meu particular aqui. Então é aquela história, que você paga 2 vezes, você paga o Estado para te oferecer uma saúde pública, ele não te oferece a saúde pública que você quer, e aí você tem que contratar uma saúde privada. E é bacana que ele fala, não, mas a saúde privada lá em Portugal é barata, o que também é uma grande mentira, cara, porque se você pegar outros países, até Singapura, Hong Kong, etc., tem planos de saúde muito mais baratos, justamente por serem países liberais. Fica claro que é o depoimento de um cara que ganhou muito dinheiro aqui no Brasil, aí é lógico, ele vai para um país que está quebrado como Portugal, chega lá e fala, nossa, minha vida aqui é muito confortável. Claro que é, você já ganhou dinheiro aqui, chega lá, o país está quebrado, o seu dinheiro vale muito lá. Aí uma coisa que eu até pergunto pra você, cara, é o seguinte, imagina que na verdade você não tivesse gerado a sua riqueza e você precisasse começar a gerar a sua riqueza lá em Portugal. Você acha que seria um país legal para você gerar? Com uma Constituição que cerca tantas pessoas, com uma taxa de desemprego entre os jovens tão grande, com uma saúde pública tão boa, mas que você paga a sua particular? Por que então as pessoas, principalmente os jovens, quando vão buscar gerar riquezas, dificilmente eles vão para países como Portugal? Eles vão mais para países mais liberais, como sei lá, Austrália, Canadá. Ah, Arthur, mas isso é muito chato, cara, isso é muito implicante. Realmente, parece inofensivo, mas não é.
Esse tipo de fala, ainda que sem querer, empurra as pessoas a confiar no Estado, e aí você gera anomalias como essa. Na teoria isso é muito bonito, isso ficou até bonito de se dizer. Nossa, olha como meu país se preocupa com as pessoas. Mas na prática é o seguinte, quantos americanos você conhece que vêm pro Brasil, seja para comprar iPhone ou seja para se tratar de câncer? E quantos brasileiros você vê correndo para os Estados Unidos para esses mesmos motivos? Quando você ouvir uma opinião de um ator, cara, infelizmente você tem que não só se deixar levar pelo carisma desse ator. Esse vídeo tá com mais de 3 milhões de acessos, tem um monte de curtidas lá. Inclusive alguns amigos meus estão compartilhando esse vídeo, que são pessoas supostamente esclarecidas. Infelizmente caem na falácia de agir pela emoção, de ver o cara lá todo bonitinho falando: ai, nossa, Portugal tem serviços públicos maravilhosos, mas não age pela razão, não vê aquilo de maneira razoável. Bom, Pedro Cardoso, eu sei que eu não sou ninguém, cara, mas eu gostaria de respeitosamente te convidar aí para um debate, um bate-papo, cara. Eu juro que se você aceitar, eu junto o dinheiro, dou um jeito, compra passagem, vou até Portugal aí pra te encontrar, pra gente bater esse papo. Se você gostou desse vídeo, entra no YouTube, digita tudo junto, Mamãe Falei, tem no Facebook também, se inscreva no meu canal e vamos questionar tudo.